Alguma vez sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço do que antes? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado até casa parece uma tarefa cada vez mais pesada? Talvez tenha reparado que abrir um frasco de compota se tornou um verdadeiro desafio de força. Estes pequenos sinais, que muitas vezes ignoramos e atribuímos simplesmente ao facto de estarmos a envelhecer, são na verdade um aviso silencioso do nosso corpo. É um processo chamado sarcopenia, um nome complicado para algo muito simples, a perda de massa e força muscular que acontece naturalmente com a idade. E esta perda não afeta apenas a nossa força para as tarefas do dia a dia. Afeta o nosso equilíbrio, aumentando o risco de quedas, abranda o nosso metabolismo e pode até enfraquecer o nosso sistema imunitário. É uma realidade dolorosa que nos faz sentir mais frágeis, menos independentes. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte deste processo pode não só ser travado, como até revertido? E se a chave estivesse numa simples bebida que pode preparar todas as noites, uma bebida que trabalha em silêncio para reconstruir os seus músculos enquanto dorme profundamente? Neste vídeo, vamos desvendar o segredo desta bebida noturna e explorar outros hábitos simples que podem transformar as suas noites em sessões de recuperação muscular. Fique até ao fim, porque o último hábito que vou partilhar envolve algo que provavelmente tem na sua cozinha neste momento e que pode fazer uma diferença surpreendente. Então vamos lá falar desta bebida noturna que parece quase demasiado boa para ser verdade. Não se trata de nenhuma poção mágica ou de um suplemento caro e difícil de encontrar. Pelo contrário, a sua base é algo bastante simples e acessível: a proteína. Mas não é um tipo qualquer de proteína. O segredo está numa proteína de digestão lenta, como a caseína. Pense nisto. Durante a noite, o nosso corpo entra num longo período de jejum. Se não lhe dermos os blocos de construção certos, ele pode começar a ir buscar energia aos nossos músculos, desfazendo o tecido muscular que tanto queremos preservar. A caseína funciona como uma espécie de libertação prolongada de aminoácidos, os tijolos que constroem os músculos. Em vez de uma inundação rápida, ela fornece um fluxo constante e lento de nutrientes aos seus músculos durante toda a noite, precisamente quando o seu corpo está no pico do seu ciclo de reparação. Onde podemos encontrar esta proteína maravilhosa? Bem, uma das fontes mais ricas e fáceis de encontrar é o queijo fresco ou o requeijão. Uma pequena taça de queijo fresco magro ou meio gordo antes de deitar pode ser o suficiente. Se não for fã de queijo fresco, o iogurte grego natural, sem adição de açúcar, é outra excelente opção. É denso, cremoso e rico neste tipo de proteína. Agora, para transformar isto numa bebida reconfortante, podemos ser criativos. Imagine misturar numa liquidificadora cerca de 150 gramas de queijo fresco ou iogurte grego, um pouco de água ou leite magro para atingir a consistência desejada, meia banana para um toque de doçura natural e potássio, que ajuda a prevenir cãibras noturnas, e uma pitada de canela. A canela não só dá um sabor maravilhoso, como também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Esta bebida simples, tomada cerca de 1 hora antes de ir para a cama, inicia um processo incrível. Enquanto você descansa, ela está a trabalhar ativamente para reparar as microfissuras nos seus músculos que ocorrem naturalmente durante o dia, mesmo com atividades leves como caminhar ou tratar do jardim. É como ter uma pequena equipa de construção a trabalhar no seu corpo durante a noite. Mas, como em tudo na vida, o contexto é importante. Esta bebida é uma ferramenta poderosa, mas a sua eficácia é multiplicada quando combinada com outros hábitos inteligentes. E o primeiro desses hábitos começa muito antes da hora de dormir. Refiro-me à forma como distribuímos a nossa ingestão de proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de consumir a maior parte da nossa proteína ao almoço ou ao jantar, deixando o pequeno almoço com muito pouca. Isto cria janelas de tempo em que os nossos músculos não estão a receber os nutrientes de que precisam. Pense em dividir a sua dose diária de proteína de forma mais equilibrada. Comece o dia com 1 ou 2 ovos ou uma fatia de queijo magro. Ao almoço, um bom bife de peru
ou uma posta de peixe grelhado, como a nossa maravilhosa sardinha ou carapau. Ao lanche, um punhado de tremoços ou amêndoas. Ao fazer isto, mantenha um fornecimento constante de aminoácidos na sua corrente sanguínea, o que sinaliza ao seu corpo para construir e manter músculo, em vez de o quebrar. É como regar uma planta aos poucos ao longo do dia, em vez de despejar um balde de água de uma só vez. A planta absorve muito melhor a água, e os nossos músculos absorvem muito melhor os nutrientes. Outro aspecto fundamental, e que está diretamente ligado à nossa bebida noturna, é garantir que o nosso corpo está num estado de calma e pronto para a reparação. E isto leva-nos a um hábito muitas vezes esquecido: a gestão da luz à noite. A luz azul emitida pelos ecrãs da televisão, dos telemóveis e dos tablets engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia. Isto suprime a produção de melatonina, a hormona do sono. Sem melatonina suficiente, o nosso sono é mais leve e fragmentado, e é durante o sono profundo que a magia da reparação muscular realmente acontece. A hormona do crescimento humano, essencial para a reconstrução dos tecidos, é libertada em impulsos durante estas fases de sono profundo. Se o nosso sono for constantemente interrompido, este processo fica comprometido. Portanto, o desafio é simples. 1 a 2 horas antes de se deitar, reduza a intensidade das luzes em casa. Troque a televisão ou o telemóvel por um livro ou por ouvir música calma. Se precisar mesmo de usar um ecrã, muitos aparelhos têm um modo noturno que filtra a luz azul. Esta simples mudança no ambiente pode aprofundar o seu sono de uma forma que sentirá logo na manhã seguinte, com mais energia e menos dores. É o ambiente perfeito para a nossa bebida de caseína fazer o seu trabalho. Claro que ter a bebida certa e um ambiente propício ao sono é um começo fantástico, mas podemos fazer ainda mais para transformar as nossas noites em verdadeiras sessões de rejuvenescimento muscular. E o próximo passo é algo que pode parecer contraintuitivo: um movimento suave antes do descanso. Não estou a falar de exercício vigoroso, de forma alguma. Falo de uma rotina de alongamentos muito leves e gentis, feitos mesmo antes de se deitar. Pense nisto como um agradecimento ao seu corpo pelo trabalho do dia. Sentado na beira da cama, estique suavemente as pernas, uma de cada vez, tentando chegar com as mãos aos pés, mas sem forçar. Sinta o alongamento suave na parte de trás da coxa. Depois, rode lentamente os ombros para trás e para a frente, para libertar a tensão acumulada no pescoço e na parte superior das costas. Um alongamento suave do pescoço, inclinando a cabeça para cada lado, pode fazer maravilhas. Estes movimentos não duram mais de 5 a 10 minutos, mas os benefícios são imensos. Aumentam o fluxo sanguíneo para os músculos, o que significa que mais nutrientes e oxigênio chegam onde são necessários para a reparação. Ajudam a libertar a tensão muscular, o que não só o ajuda a adormecer mais rapidamente, como também previne a rigidez matinal. É como preparar a terra antes de plantar as sementes. Estamos a criar as condições ideais para que o processo de reconstrução muscular ocorra sem obstáculos. E enquanto falamos de criar as condições ideais, não podemos ignorar um mineral que é um verdadeiro herói anônimo na saúde muscular e no sono: o magnésio. O magnésio está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, incluindo a síntese de proteínas, a função muscular e nervosa e a regulação do sono. Muitas pessoas, especialmente à medida que envelhecem, têm níveis de magnésio abaixo do ideal. A falta de magnésio pode levar a cãibras musculares, espasmos e um sono agitado. Felizmente, é fácil aumentar a nossa ingestão de magnésio através da alimentação. Alimentos como amêndoas, sementes de abóbora, espinafres e até o chocolate preto com alto teor de cacau são excelentes fontes. Incluir um pequeno punhado de amêndoas ou sementes de abóbora no seu lanche da tarde, ou adicionar um pouco de espinafres à sua sopa ao jantar, pode fazer uma grande diferença. O magnésio ajuda a relaxar os músculos e a acalmar o sistema nervoso, atuando como um preparador natural para uma noite de sono profundo e reparador.
Ele trabalha em perfeita sintonia com a nossa bebida de proteína, garantindo que os músculos não estão apenas a ser alimentados, mas também estão num estado de relaxamento que permite que essa alimentação seja utilizada da forma mais eficaz. Agora, há outro hábito que é fundamental e que na nossa vida moderna tendemos a descurar: a consistência nos horários de sono. O nosso corpo adora a rotina. Temos um relógio interno, o chamado ritmo circadiano, que regula tudo, desde as nossas hormonas até a nossa temperatura corporal. Quando vamos para a cama e nos levantamos em horários muito diferentes todos os dias, estamos a confundir este relógio interno. É como tentar apanhar um comboio que nunca chega à mesma hora. Esta inconsistência afeta diretamente a qualidade do nosso sono e, por conseguinte, a capacidade do nosso corpo para se reparar. Tente estabelecer uma hora para se deitar e uma hora para se levantar, e mantenha-as, mesmo aos fins de semana. Claro que haverá exceções, mas se na maioria dos dias conseguir manter esta rotina, o seu corpo irá agradecer-lhe. Irá descobrir que adormece mais facilmente e que acorda a sentir-se mais revigorado, porque o seu corpo aprende a antecipar os períodos de descanso e de atividade, otimizando todos os processos de reparação, incluindo a reconstrução muscular. Pense nisto como o maestro de uma orquestra. A nossa bebida de proteína, os alongamentos, o magnésio, são todos músicos talentosos, mas é a rotina de sono consistente que atua como o maestro, garantindo que todos eles tocam em harmonia para criar a mais bela sinfonia de recuperação noturna. Juntando todas estas peças, começamos a ver uma imagem muito clara. Não se trata de uma única solução mágica, mas sim de criar um ritual noturno poderoso e sinérgico. Imagine a sua noite a desenrolar-se assim. Depois de um jantar leve, passa a última hora a ler um livro ou a ouvir música, longe da luz forte dos ecrãs. Cerca de 1 hora antes de se deitar, prepara a sua bebida cremosa e nutritiva, talvez com iogurte grego e umas framboesas. Enquanto a saboreia, sente o seu corpo a começar a relaxar. Depois, senta-se na cama e faz 5 minutos de alongamentos suaves, sentindo a tensão do dia a dissipar-se dos seus ombros e pernas. Ao deitar a cabeça na almofada, à sua hora habitual, o seu corpo já está preparado. Os músculos estão relaxados graças ao magnésio e aos alongamentos. O cérebro está a acalmar-se devido à ausência de luz azul. E o seu estômago tem um fornecimento constante de proteína de libertação lenta para alimentar a reparação muscular durante as próximas 8 horas. Não é maravilhoso? Está a transformar o tempo de inatividade, o tempo em que dorme, no período mais produtivo do seu dia para a sua saúde e força. E agora, como prometido, o tal hábito surpreendente que envolve algo que quase todos temos na nossa cozinha: o mel. Uma única colher de chá de mel puro antes de dormir pode ser um aliado inesperado. Durante a noite, o nosso cérebro continua a trabalhar e precisa de energia. Essa energia vem do glicogênio armazenado no nosso fígado. Se essas reservas se esgotarem à meio da noite, o corpo entra em modo de emergência e liberta hormonas de estresse, como o cortisol e a adrenalina. Estas hormonas podem interromper o sono e sinalizar ao corpo para quebrar o tecido muscular para produzir a glicose de que o cérebro precisa. Uma pequena colher de mel antes de dormir fornece a quantidade exata de frutose para reabastecer o glicogênio do fígado, garantindo que o seu cérebro tem combustível suficiente para toda a noite. Isto evita os picos de hormonas de estresse, permitindo um sono mais profundo e ininterrupto, e o mais importante, protegendo a sua preciosa massa muscular. É um truque tão simples, mas tão eficaz. Lembre-se, cada uma destas pequenas ações contribui para um resultado muito maior. Não precisa de implementar tudo de uma vez. Comece pela bebida noturna. Depois, talvez adicione os alongamentos. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes transformações. Recuperar a força depois dos 60 não é uma fantasia. É sobre dar ao seu corpo as ferramentas certas no momento certo. É sobre compreender que o descanso é tão importante como a atividade. É sobre reclamar a sua vitalidade, a sua independência
e a sua confiança para continuar a fazer tudo aquilo que ama, seja cuidar dos netos, viajar ou simplesmente desfrutar de um passeio sem se sentir cansado. Você tem o poder de reescrever a história do seu envelhecimento. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Já experimentou alguma destas dicas? Tem algum ritual noturno que o ajude a sentir-se melhor? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. E se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, subscreva e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver a nossa melhor vida, com saúde e alegria em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde para se tornar mais forte. Cuide de si e viva cada dia com energia.